Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito boa noite para alguns. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui juntos com vocês com mais um programa Fé e Coragem. E é isso que nós precisamos, de fé, de coragem para enfrentar as adversidades, para enfrentar os nossos, posso dizer que os inimigos que se levantam contra nós. E quando nós contamos com Deus, pessoal, a coisa fica mais fácil, né? Não é que seja fácil, eu digo que quando nós não podemos, Deus pode. Quando nós não conseguimos sozinhos, com Deus, nós temos a plena capacidade de mudar uma situação difícil, de vencer as lutas que se levantam contra nós, porque a vida não é um conto de fadas, existem os momentos difíceis na área profissional, familiar, na área financeira, no caso também profissional, né? Como também na vida espiritual, existem sim os momentos difíceis. Mas quando nós buscamos a Deus e nos voltamos para Ele com sinceridade e de todo o coração, não tenha dúvidas que Deus ele traz a existência o que não existe, ele nos ajuda, ele nos fortalece e ele nos mostra a saída. É só a gente fazer as coisas direitinho. É só a gente seguir a direção que Deus ele tem para a nossa vida, que ele cuida de nós, ele cuida da nossa fé, ele cuida do nosso coração, ele nos dirige. Você não quer, por exemplo, você quer vencer a curto prazo, a médio prazo, ou você quer vencer sempre? Então, se você diz, não, bispo, eu quero vencer sempre, eu quero andar com Deus, eu quero viver a minha fé, então entenda que para que isso aconteça, você tem que usar a sua fé, mas usar a sua inteligência e deixar o teu coração de lado, porque o coração, Deus que me perdoe, só coloca a gente em cilada. É ou não é verdade, pessoal? Por isso que a gente tem que usar a nossa fé. Muito bem, enquanto a gente partilha o vídeo com as pessoas, hoje também a gente está transmitindo aqui pelo Instagram, está Humberto aí no Instagram, deixa eu botar aqui, a gente está tanto no Facebook como no Instagram da igreja, e a gente vai vamos usar os meios que a gente tem aqui à disposição, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu vou colocar um hino que é muito bonito, eu quero que você ouça. E você sabe que o manter-se na presença de Deus ou manter-se nos caminhos de Deus não é uma tarefa fácil. A gente tem que realmente pegar firme, porque buscar Deus de verdade, pessoal, não é para qualquer um. A pessoa tem que botar o pé firme em frente de todo o coração. Então tem esse hino que fala sobre ser sustentado, porque quando nós andamos na presença de Deus, a gente conta com Deus para nos sustentar. E é isso que a gente vai ouvir agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá. Enquanto a gente partilha aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Isso, agora sim. Vamos lá. Olha que linda essa letra. Quem puder, pessoal, partilhe o vídeo, por favor. Há muitos que esqueceram desse amor. Há muitos que deixaram essa cruz. Há muitos que olharam para trás, desistiram de seguir o príncipe. Olá, Dona Maria, Deus abençoe. Dona Emília, Deus abençoe. Olha que lindo, né? Me renova para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova para que eu possa prosseguir. Não é lindo, gente? Não posso me esquecer desse amor.
Você que está aí no Instagram, manda um aviãozinho para os seus amigos. Quando você aperta naquele aviãozinho, você envia, partilha. Vamos lá. O príncipe da paz, por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir. Lindo, né, gente? Não é forte? Muito bem. Vamos lá, gente. Eu quero meditar com você agora em um salmo muito importante. Na terça-feira, a gente falou sobre o Salmo 1, né? A gente falou sobre o Salmo 1. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 3. Por quê? Porque nós não podemos esquecer, pessoal, que nós temos um adversário. Você tem um adversário. Eu tenho um adversário. Então, nós, para vencer os nossos adversários, a gente tem que ter adversários. Quando eu digo adversários, eu estou falando de adversários espirituais. Adversários que agem nas nossas costas, porque é isso que o diabo faz. O diabo ele não te enfrenta assim de frente. Ele não vem assim avisando, eu estou vindo. Não. O espírito das trevas, o espírito do diabo, é um espírito covarde. Muito covarde. Então ele não trabalha assim, te enfrentando, olhando nos seus olhos. Pelo contrário, ele trabalha sorrateiramente, estudando você, estudando o seu comportamento, estudando as suas fraquezas, para que ele possa vir prevalecer sobre você. Claro, o mal não perde tempo, né? É como uma senhora, a gente estava na igreja ontem, a senhora falou assim na reunião. Se você assistiu a reunião, você deve ter ouvido o que ela falou. Ela falou assim, o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo. Quer dizer, então a gente tem que entender que nós não estamos a nossa vida não é uma brincadeira. A gente não está lutando contra um inimigo, um adversário que apenas pode perder de nós. Não. A gente luta contra um adversário que quer nos destruir e que quer fazer de tudo para que a nossa vida venha chegar lá no fundo do poço, ou num poço sem fundo. Então, por isso que é importantíssimo que a gente venha usar as armas da fé, que são as armas que Deus nos dá, justamente para que sejamos abençoados. Tá bom, pessoal? Muito bem. Só me confirma, você que está aí assistindo a gente no Facebook, se está tudo bem com as imagens, pessoal? Tá tudo, vocês estão me vendo direitinho aí? Eu acho que tá, né? Tá tudo bem, não tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu creio que tá tudo bem, né? Vamos ver aqui. Isso, tá. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Muito bem. Eu vou ler o Salmo 3. Olha só o que diz o Salmo 3. Obrigado, dona Emília. Deixa eu dar só uma boa tarde aqui para as pessoas aqui. Humberto, boa tarde. Dona Suzana, boa tarde. Deus abençoe. Dona Maria Gomes, boa tarde. Que Deus abençoe a senhora. A dona Emília também está aí. Deus abençoe. O seu Franco, Fernando, Deus abençoe. A dona Laura também. Deus abençoe todos vocês aí. Vamos lá. Vamos falar com quem entende realmente de lutar contra adversários, que foi o rei Davi. Olha esse salmo de Davi aqui. Deixa eu tomar aqui só um chazinho aqui para esquentar a garganta. Vamos lá. Olha o que Davi diz.
Salmo 3, já no versículo 1, ele disse assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Olha só que forte, gente. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, olha só. Muitos dizem, não há salvação para ele, não há salvação para ela. Isso não acontece, por exemplo, às vezes nós mesmos passamos por momentos na nossa vida ou enfrentamos situações na nossa vida que a gente pensa assim, não há salvação, não tem solução para esse problema, não tem solução para aquilo que eu estou passando, não tem solução para esse problema de saúde, para esse problema familiar, para esse problema espiritual, não tem solução para esse problema econômico, não tem solução para mim, eu sempre tive depressão, eu sempre fui pobre e passei necessidade. Quando que eu vou ser uma pessoa próspera? Na minha família ninguém foi feliz, todo mundo sofreu. Como que eu também vou ser feliz? Como que eu vou ser feliz se eu não tenho exemplos em quem eu posso me inspirar? Não é verdade, pessoal? Então, olha, e tem muita gente que às vezes olha para a sua vida, só porque a sua vida ainda não está do jeito que você precisa que ela esteja, e as pessoas olham para você e pensam que não há solução, ainda mais quando você está passando por um problema. Então, aí diz assim, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde do seu santo monte. Olha só que bacana, né? Então você vê que não é só saber que Deus existe. Não é só você, eu sei que Deus existe. Não. Não é só você ter consciência de que ele está lá e você está aqui. Não, você tem que clamar. Se você está sendo atacado, se você tem visto inimigos, adversários se levantando contra você, se você está sendo tentado a fazer alguma coisa errada, porque a tentação é um adversário, o pecado é um adversário, o diabo e tudo aquilo que ele traz para a nossa vida é um adversário que vem com a intenção de nos destruir, de nos matar, de nos afastar de Deus. Qualquer coisa que queira te afastar de Deus, ou que faça você se sentir mal diante de Deus, isso é um adversário. E por trás dessa situação está o diabo e os demônios, que fazem de tudo para tirar você do caminho de Deus e da presença de Deus. Então, ele diz, eu clamei ao Senhor. Então você está sendo atacado, você não pode cruzar os braços. Você está vendo o diabo aprontar contra você, usando pessoas no seu trabalho, usando familiares, usando amigos, usando uma situação específica que você percebe que é o mal. Então, você tem que clamar a Deus imediatamente e dizer para ele, Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, como Davi ele fez. O Senhor me sustenta, foi como a gente cantou agora, botou esse hino agora, por isso me sustenta, por isso me renova, para que eu possa prosseguir. Então, nós temos que aprender a contar com Deus, pessoal. E diz assim, eu me deitei e dormi. Você vê que Davi, ele estava cheio de inimigos, mas mesmo assim ele conseguiu dormir em paz. Sabe por quê? Porque ele clamou a Deus. Pessoal, eu já passei por vários momentos na minha vida. Boa tarde, dona Tereza. Momentos difíceis, que naquele momento ali eu estava sem paz. E eu clamei a Deus de todo o meu coração. E apresentei para Deus tudo aquilo que eu estava passando. E quando eu acabei de clamar, de derramar minha alma,
Deus me deu paz imediata no meu coração e eu consegui descansar. Por isso que Davi diz no versículo 5, Salmo 3, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Tá vendo como é forte? Tá vendo que não adianta você só saber que Deus existe, você tem que ter a fé, ela é prática, pessoal. A fé é prática. Deus me deu a fé, te deu a fé, não é para você colocar no bolso, não. Você vê que todas as suas vitórias que você teve com Deus foi quando você usou a fé. Ela não aconteceu por acaso. Quando você deixa de usar a fé, porque a sua consciência está manchada, ou porque você está longe de Deus, ou porque você caiu numa armadilha do diabo, então quando você deixa de usar a fé, você deixa de ver o poder de Deus e a mão de Deus apoiando você. Isso é muito forte, é muito profundo isso aqui. E para terminar, aí Davi disse assim, olha só, quando a gente clama a Deus e Deus nos responde com a paz, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Tá vendo? Você está com medo daquela pessoa que te ameaçou, você está com medo daquela pessoa que te espraguejou, daquela bruxa, daquele bruxo, daquela pessoa invejosa lá do teu trabalho, que faz de tudo para tomar o seu lugar, faz de tudo para fazer a sua vida impossível, faz de tudo para infernizar a sua vida. Você está com medo dela, ao ponto de até fugir dela. Ela vem num corredor, você até foge dela. Não fuja não, meu amigo. Davi disse assim, ó, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Digam comigo, por favor. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sobre o teu povo. Quem é o povo de Deus? Aqueles que creem nele. Aqueles que obedecem a ele. Aqueles que entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus. Não importa quanta coisa eu achei que deveria fazer. Quanta coisa a minha carne pediu, o meu eu pediu para que eu fizesse. Mas, por amor a Jesus e por amor a Deus, eu disse, não, eu não vou fazer. Eu sofro aqui, eu não vou fazer isso, mas eu vou agradar a Deus. Porque é o mais importante. Eu não quero perder a maior riqueza que Deus me deu, que é a mão dele sobre a minha vida, que é o mais importante. Todo dia, eu acordo, está lá a mão de Deus. Eu vou trabalhar, está lá a mão de Deus. Aqui. Eu vou resolver um problema, está lá a mão de Deus. Tudo está ali sobre nós, que é o mais importante. Tem nada mais importante que isso. A mão dele. Não é? Quer dizer, e saber que ele está do nosso lado. A gente tem que entender, pessoal, como que Deus funciona. Se você não entende como Deus trabalha, como Deus funciona, você nunca vai conseguir se converter. Então, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Todo mundo é povo de Deus? Não. Mas eu vou na igreja. E daí? E daí que você vai na igreja? A pessoa pode estar na igreja, mas ela pode estar dentro da igreja e não ter a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus está comigo se eu estou obedecendo, seguindo os seus conselhos, seguindo a sua direção e seguindo a sua palavra. Se eu não sigo a direção de Deus, se eu não sigo os conselhos de Deus, se eu não sigo a palavra de Deus, então a bênção de Deus não vai estar comigo. Essa é a verdade, pessoal. Mas Deus não é assim. É assim, sim. Uma vez ele disse para um rei que estava sendo muito abençoado. Esse rei se chamava o rei Asa. Ele estava sendo muito abençoado, teve vitórias, foi abençoado. Deus se manifestou para ele, Deus falou com ele, mas um dia Deus mandou um recado para ele assim: Asa, presta atenção. O Senhor está contigo. Calma aí, pessoal. O Senhor está contigo
enquanto você está com ele. Se você o buscar, ele vai se deixar achar. Mas se você o deixar, ele te deixará. Olha o alerta de Deus. Olha o alerta, a preocupação de Deus em fazer com que o homem entenda que Deus é um ser. Tá, pessoal? Deus é um ser. Deus tem mente e Deus tem um coração. Deus tem um coração. Assim como você pode ferir a pessoas, talvez maltratando uma pessoa, insultando uma pessoa, gritando com essa pessoa, traindo essa pessoa, enganando essa pessoa, você também, nós podemos ferir a Deus. Tá entendendo o que eu estou falando para você? Assim como você pode ferir uma pessoa, humilhar uma pessoa, maltratar uma pessoa, você pode fazer tudo isso com Deus. Olha só que coisa. Então, a gente tem que entender, para você ser abençoado, você tem que entender como que Deus funciona e como que Deus é. E para você entender, você tem que estar em comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tá certo, gente? Então você aprendeu que você tem adversários, você aprendeu que esses adversários, em alguns momentos da sua vida, vão tentar cercar você, vão tentar investir contra você, para te derrubar, para te fazer pecar, para te fazer cair, para te afastar de Deus. Muito bem. O que você tem que fazer nessa hora? Clamar a Deus pedindo por socorro. Clamar a Deus pedindo por ajuda. Se o seu clamor é sincero, Deus vai te dar paz. E você vai confiar nele. E a bênção dele vai estar sobre você. Não é forte isso? Graças a Deus. Vamos orar, pessoal. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida. E eu não quero te entristecer, meu Pai, nem te decepcionar, e nem te ferir, e nem te ofender. O Senhor mesmo nos ensinou a orar para pedir perdão pelas nossas ofensas. Não somente a ofensa que nós podemos fazer ao nosso próximo, mas as ofensas, meu Pai, que às vezes, sem pensar, ou movidos por um sentimento, por um pensamento, por uma atitude errada, as ofensas que nós fazemos contra Ti. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Muitos são os adversários que se levantam contra mim. Fale com Deus, você aí na sua casa. Fala, meu Deus, são tantos inimigos. Os adversários são os problemas. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um turbilhão de coisas. Medos, insegurança, tristeza, dor, sofrimento. Meu Pai, me ajuda. Eu quero te pedir de todo o meu coração, como o hino que disse no início dessa live, me sustenta, me renova. Eu quero prosseguir, meu Pai, agradando o Senhor, porque enquanto a Tua mão estiver sobre mim, eu serei uma bênção, meu Deus. Eu não quero fazer coisas que me afastem de Ti. Eu não quero fazer coisas que tirem o Senhor da minha vida. Não, meu Deus, 1000 vezes não. Venha sobre mim agora. Venha sobre o meu coração. Venha sobre a minha vida. Toca, meu Pai, na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amarra o diabo, amarra todos os espíritos malignos que se levantam contra mim para me matar, para me destruir, para tirar minha fé, armando ciladas contra mim, que todos eles, meu Pai, sejam destruídos agora. Levanta-te, ó Deus, do teu trono contra os nossos adversários, que não são poucos, meu Pai, mas que tentam de uma forma ou de outra, meu Pai, acabar com a nossa vida, trazendo doenças, trazendo problemas, trazendo situações que, meu Pai, que humanamente falando não existe solução. Ó Deus de Israel, Deus de Davi, nós clamamos ao Senhor porque cremos que o Senhor está aqui. Por isso, meu Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Eu entrego a todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Meu Deus,
abençoe esse copo com água. Quando essa pessoa beba da água, se ela está doente, que ela seja curada. Se ela está cansada, que ela renove as suas forças. Meu Deus, se ela está sendo tentada, que essa água, que o teu poder venha estar nela para fazer com que ela resista à tentação. Como está escrito, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Que isso aconteça em nome de Jesus. E os que creem digam assim seja, e graças a Deus. Amém. Beba da água com fé, pessoal. Graças a Deus. Olha, gente, Deus é com vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Olha, pessoal, o mês de junho vai ser um mês de muitas novidades na Igreja Cristã Nosso Rei, tá? Nós vamos fazer algo muito forte. Vamos falar sobre, principalmente aos domingos, sobre o nascer de novo, a importância da pessoa ter o novo nascimento. Vamos destrinchar isso, vamos falar sobre isso, porque está escrito que o nascido de Deus vence. O nascido de Deus vence. Vence. Mas ele vence e permanece vencedor. Eu não estou falando, pessoal, de conquistar uma bênção ou outra, de conquistar uma cura ou outra. Estou falando de vencer em tudo, principalmente no que diz respeito à salvação. E nós, você tem que ficar atento também, nós vamos começar durante o mês de junho, de segunda a sexta, uma meditação às 7 horas da manhã, mas vai ser lá pelo YouTube, na página, no canal da Igreja Cristã Nosso Rei, tá? Nós vamos transmitir essa meditação às 7 da manhã, a partir, deixa eu ver aqui a data, já confirmo para vocês. Já confirmo a data aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que dia que cai o dia 1º de junho. Deixa eu ver aqui, pessoal, aqui só um minutinho. A partir de terça-feira, 1º de junho, terça-feira, 1º de junho, lá pelo canal da Igreja Cristã Nosso Rei, no YouTube, a gente vai estar fazendo uma reflexão de 10 minutos, e uma oração para começar o dia na presença de Deus. Tá certo, pessoal? Às 7 da manhã, pelo YouTube, vamos começar. Terça-feira, dia 7 de junho, vai ser um momento de reflexão e uma oração que a gente vai fazer para começar o dia com Deus. E durante esses dias, nós vamos estar levantando as mãos. Você vai descobrir o poder que há em orar com as mãos levantadas. E muitos vão dar testemunho. Tenha com você a sua Bíblia. Vão ser 10 minutos, de 7 da manhã às 7h10. Depois você vai para o teu trabalho abençoado. Tá bom? Vai ser uma bênção, pessoal. Vai ser maravilhoso o que a gente vai fazer nesse mês de junho. E fora o que vai acontecer na igreja, que vai ser muito forte. Quem aproveitar vai ser abençoado. Tá bom, gente? Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Jesus. Muito obrigado você que tem ajudado a gente, orando por nós. Você que tem contribuído também para o ministério da Igreja Cristã Nosso Rei. As pessoas falam, bispo, como que eu posso contribuir? Pessoal, na nossa página da Igreja Cristã Nosso Rei no Facebook, se você clicar nas fotos, lá tem o post que tem os meios que você pode contribuir, tá? Quem está aqui em Portugal pode contribuir pelo MBWay ou fazendo uma transferência bancária. As pessoas nos ajudam e, graças a Deus, nós temos conseguido honrar e manter as portas da igreja abertas. Então, você que acompanha a gente, você que tem orado conosco, você que gosta desse trabalho, por que não ajudar? É ou não é, pessoal? Poxa, a gente tem recebido tantas pessoas novas na igreja, temos atendido, temos evangelizado e, graças a Deus, essas pessoas têm entrado portas adentro e têm sido ali muito bem recebidas e muito bem atendidas. Tá bom? Pessoal, beijo no coração. Muito obrigado.
Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.